Então, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa aula extremamente especial, que eu quero 100% da atenção de vocês aqui, porque a gente vai falar sobre marketing para psicólogos e vocês vão ter um monte de quebra de paradigmas e vocês vão entender que o marketing para psicólogos, ou seja, divulgar o seu trabalho, fazer parcerias, não é um bicho de sete cabeças, como parece. E o melhor de tudo, vocês não ficam só dependendo de Instagram para divulgar o seu trabalho. Quero saber aqui de vocês, quem tem pavor de ficar postando coisas no Instagram e aparecendo todo o tempo, coloca eu aqui para mim. Já vamos pegar e mexer com as nossas vulnerabilidades e ser realmente sinceros. Eu até hoje fico assim, ai meu Deus, seria tão bom ter alguma coisa automática, né? Mas infelizmente não tem, né? Eu sei que pensar em aparecer nos stories todo dia, produzir conteúdo que a gente faz, não dá resultado, não vem nenhum paciente, que a gente tem uma expectativa de que as pessoas engajem, que as pessoas curtam, e a gente fica completamente no escuro sem saber se aquele conteúdo está dando certo ou não. É horrível, né? Maravilha, que bom, eu não estou sozinha nessa, então. Maravilha, isso aí, gente. Isso aí. Aletheia, não tenho pavor, mas não acho meus posts bons. Pois é, se enquadra nessa categoria aí também. Né? Então, até que se torne algo mais tranquilo, algo mais habitual do dia a dia, que a gente consiga fazer com tranquilidade, tudo vai tempo, né? A Pri tá aqui para mostrar para vocês como vai tempo. Ela consegue fazer bastante lives, tem lives com pacientes, lives com profissionais da saúde sempre. Ela ela também posta, né? Às vezes se perde um pouco na frequência, que é normal para todo mundo, mas o mais importante vocês vão aprender aqui hoje comigo, tá? Vocês vão ver como a gente precisa fazer isso com um pouquinho mais de naturalidade, fazer dentro do que é possível, ok? Então vamos iniciar nossa aula de marketing para psicólogos. Como é que vocês podem lotar a sua agenda sem depender de Instagram? E a gente coloca a chamada bem marqueteira mesmo, né? Nossa, lotar a agenda. E aí, quem já é meu aluno já sabe muito bem que esse troço de lotar a agenda, gente, pode ser o maior tiro no pé. A gente tem que saber o que que a gente quer com lotar a agenda, né? Lotar a agenda só por lotar a agenda não nos leva a lugar nenhum, bem pelo contrário, pode nos levar para um burnout bem bonito. Então, é entender o que é lotar a agenda para você. Se lotar a agenda é realmente você ter 40 pacientes da semana, me desculpa, mas isso já vou te dizer que não vai ser sustentável no longo prazo. E que você precisa entender o que é lotar a agenda para você. Quantos pacientes cabem na sua agenda? Já vou dizer aqui para quem é mãe, porque eu sei que o nosso contingente de mulheres que são mães, que cuidam da casa e tudo mais, lotar a agenda, às vezes, é você ter 12 pacientes na semana, e tá tudo bem. Não existe um certo e errado, existe aquilo que é a sua realidade. Entender, respeitar e honrar o seu contexto, os seus valores, os seus objetivos, né? Tem muita mãe aqui que quer ganhar melhor, mas quer também conseguir acompanhar seus filhos na escola, quer poder ajudá-los nas tarefas de casa, acompanhar nas aulas extracurriculares e tudo mais. E é isso aí, gente. A gente tem que entender o que a gente quer, tá? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Thalita, eu sou psicóloga e há mais de 20 anos eu estudo e trabalho com transtornos alimentares e obesidade, e toda a minha formação desde o segundo ano de faculdade foi para me formar em psicologia da obesidade e dos transtornos alimentares, né? Tendo ali como uma área concorrente a essa, trabalhar com psicologia de esporte, com o tempo foi aliando as duas coisas, o conhecimento nos transtornos alimentares, obesidade e psicologia do esporte. E sempre trabalhei nessa área, saí da faculdade já sendo reconhecida pelos meus colegas como autoridade nesse assunto. E aí, então, gente, antes da gente falar a respeito de marketing propriamente dito, do Instagram, de marketing offline, né? A gente precisa alinhar algumas coisas, a gente tem que colocar algumas coisas aqui em pratos limpos. Primeira coisa é você entender para você, deixar claro para você por que é que você está aqui. Por que é que você está aqui? Para pensar, por que é que você veio nessa aula hoje e aprender um pouco sobre marketing para psicólogos? E existem algumas coisas que às vezes ficam meio
obscuras, ficam meio escondidas atrás de todo psicólogo, tem que ficar postando também, porque senão não sobrevive, né? E não é bem isso. Você está aqui por alguns objetivos muito nobres, que às vezes ficam realmente escondidos e que eu quero que você relembre disso. Você está aqui porque você quer viver da psicologia, você quer ter o direito de viver da sua profissão, não é isso, né? Você está aqui porque você entrou numa faculdade em que você queria ajudar mais pessoas. Então você também quer saber como que você pode ajudar mais pessoas. Talvez 6 pessoas ali na agenda da semana não esteja sendo o suficiente nem para você viver da psicologia, nem para que você possa ajudar mais pessoas. Talvez você esteja aqui porque você quer entender como é que você pode se tornar referência, ou porque você quer atuar numa equipe, quer fazer parte de uma equipe bariátrica, ou você está aqui pensando com o bolso, né? E que não existe nada de errado nisso, mas que você precisa aumentar o teu faturamento. E aí você entende que é necessário aumentar o faturamento divulgando mais o seu trabalho. Tá tudo bem. E aí para pensar você. Por que é que você está aqui hoje? O que você veio buscar aqui hoje? E aí, gente, nós temos um denominador em comum aqui, que é o seguinte: você pode ter vários objetivos para estar aqui. Mas existe um objetivo que todo mundo aqui tem em comum, que é você quer ser bem-sucedida, bem-sucedido na sua profissão. Quer ser um bom psicólogo. Só que para que você seja bem-sucedido em termos gerais, não só ser referência, maravilhoso, tal, mas também viver da psicologia, você precisa de 3 pilares fundamentais. E esses pilares todos a gente contempla na capacitação em psicologia e cirurgia bariátrica, né? A maioria aqui são alunos, que são a competência técnica. Então, eu já coloco isso como o primeiro pilar, porque eu não acredito num profissional que seja bem sucedido, que não seja bom tecnicamente, tá? Então, você tem que ser bom. Não falei que você tem que ser o melhor, que você tem que ser referência. Não, você tem que ser bom, fazer um bom trabalho. Segundo pilar é você ter um portfólio atrativo, você ter diversidade de serviços, porque a gente aprende na faculdade uma coisa de maneira não intencional, mas a gente aprende a oferecer um único serviço, que é o serviço mais caro que existe, que é a psicoterapia individual. Quando você vai fazer pós-graduação e vai se especializar numa abordagem específica, como a TCC, também ninguém fala a respeito dos serviços que você pode oferecer. Só te ensinam a adquirir um corpo de conhecimento e você não aprende como transformar aquilo em serviços, não é? Às vezes fica perdido, inclusive, em quais são os passos ali nas primeiras sessões, tá? Mas se você quer ser bem-sucedido, você tem que ter competência técnica, você tem que aprender a transformar a tua competência técnica em serviços, serviços não que você ache legal, que você ache o máximo, mas que sejam atrativos para o seu público, que você saiba qual é o público que você quer trabalhar, né? Então tem que ter essa clareza. E além disso, não adianta você ser um profissional maravilhoso, tá lá sentadinho na sua poltrona esperando os pacientes caírem do céu, ter um portfólio lindo que você pagou para fazer e ficou maravilhoso, fez na gráfica e ficou. Se você não souber como vender esses serviços. E para a gente aprender a vender os nossos serviços, divulgar os nossos serviços, a gente precisa de marketing, tá? Então, o marketing, a gente precisa trazer isso como um choque de realidade, né? Como é que você vai realizar tudo isso? Como é que você vai divulgar o seu trabalho? Não tem jeito, gente. Existe uma única realidade para que você seja bem-sucedido, para que você possa viver da psicologia, para que você viva da psicologia nos seus próprios termos, para que você atenda nos horários que realmente você tem para atender, para que você tenha um faturamento que é digno de você ter, né? Que você possa pagar as suas contas, para que você possa realizar os seus sonhos. Não tem jeito, você tem que aprender a divulgar o seu trabalho. Não tem como a gente fugir disso. A boa notícia é que, se você não quer virar blogueirinha no Instagram, se você é uma pessoa mais reservada na sua vida pessoal, que você não gosta de ficar aqui mostrando nos stories tudo que você está fazendo no seu dia a dia, né? Se você não quer ficar aparecendo o tempo todo aqui, mostrando tudo que está fazendo, o café que você está tomando, a louça que você está lavando e tal, não tem problema nenhum.
A divulgação do seu trabalho, ela não depende exclusivamente do seu Instagram. E tem mais, uma realidade ainda mais forte. As pessoas não estão nem aí para quem você é, o que você faz, né, no seu dia a dia, na sua vida pessoal. Então, o conteúdo de lifestyle não é algo que é importante para você, psicólogo. Joia? Mas é importante sim você saber como falar a respeito daquilo que dói no seu paciente. E mesmo assim, estou falando o quê? Não, o seu trabalho, a sua divulgação do seu trabalho não depende do Instagram, ok? Você pode fazer isso de diversas formas e, inclusive, deixa eu voltar aqui. Existe um marketing que é muito negligenciado pelas pessoas que falam sobre o marketing para psicólogos, que é o marketing offline. Gente, a gente já saiu da pandemia, as pessoas têm que acordar para o fato de que existe uma vida acontecendo fora das redes sociais. Né? E quantas vezes você já se sentiu travado? Não, eu preciso postar. Aí o único jeito que eu conseguir paciente vai ser fazendo post no Instagram. Aí vai, é um parto, né? Demora 9 dias para fazer um post, e aí a hora que você publica e tudo, não tem as curtidas que você esperava, não caiu 5 pacientes do céu, não aconteceu nada, nada mudou, né? E isso acontece porque existe uma expectativa muito grande em relação ao Instagram. Parece que se você fizer um post, as coisas vão acontecer. Não vão. Existe uma maneira correta de você postar no Instagram. Existe uma maneira certa de você divulgar o seu trabalho e isso quase não é falado. Só que a gente tem que lembrar que existe vida para além de redes sociais e isso é extremamente importante. Já pararam para perguntar nos seus grupos quantos dos psicólogos, seus amigos, estão atendendo presencial? Hoje é raro psicólogo que atenda presencial. Então, esse virou um grande diferencial nos psicólogos. Então, para quem está aqui e atende presencialmente, saiba que você já está com vários pontos ganhos aqui. E agora o que vocês precisam aprender é divulgar o seu trabalho no offline. Ai, tá, ele tem que fazer o quê? Cartãozinho de visita. Ai, mas tem quem usa mais cartão de visita? Usam, usam sim. Sabe por quê? O seu paciente ele vai lá consultar o médico em carne e osso, né? Tá frente a frente com o médico. Não tá consultando online, tá consultando o médico ali na frente dele. Nutricionista, muitas nutricionistas fazem de maneira híbrida porque precisa fazer bioimpedância, precisa fazer exame físico, né? Então atendem as pessoas presencialmente também. Então entenda isso, existe toda uma divulgação do seu trabalho que pode ser feita independente de redes sociais. Tô aqui rechaçando redes sociais, falando que não é para fazer, que não presta. Não, não estou falando isso. Estou trazendo só uma luz no fim do túnel para quem pensava até 5 minutos atrás que a única maneira de divulgar o seu trabalho seria fazendo, morrendo de fazer posts no Instagram, aparecendo nos stories e não é, ok? Por que é que vocês precisam aprender sobre o marketing e por que que o marketing é importante para a vida profissional de vocês? Por que que vocês devem dominar o marketing? Dominar o marketing não é ser o melhor nisso, é você saber o mínimo para você conseguir divulgar o teu trabalho com um pouquinho mais de segurança. Então, isso é fundamental porque uma decisão muda tudo. Quando você toma uma decisão de eu entendo que eu preciso divulgar o meu trabalho, que eu não vou fazer só o que eu gosto, que eu vou fazer o que é preciso fazer, mesmo que eu faça o mínimo necessário, essa decisão vai mudar muitas coisas na sua vida a partir de hoje. Outro ponto, os seus sonhos merecem a sua disciplina. Que você quer sentir daqui um ano? Daqui um ano não, no final desse ano. Você quer fazer uma retrospectiva de 2026 e olhar assim, putz, eu não falei com aquele profissional que atende do lado do meu consultório porque eu estava com preguiça. Eu não fiz um post na semana porque eu estava com vergonha, eu estava com medo. Eu tive que adaptar a cartinha do Papai Noel para os meus filhos porque eu não tive coragem, porque eu fiquei com medo, porque deu preguiça.
sabe? Então, os seus sonhos e os sonhos da sua família merecem a sua disciplina. E a vida que você quer viver no futuro vai depender das decisões que você toma hoje. E a gente não tá falando de você começar, então, então a partir de agora, de hoje à noite, eu vou pegar e vou postar todo dia no Instagram, vou aparecer, vou não sei o quê. Nada disso. Não é nada disso, tá? É a gente fazer uma construção de pouquinho em pouquinho. Você já pode, inclusive, só quero ver, tá? Já vou colocar, lançar aqui um desafio para vocês a partir de agora. Agora, não interessa quantos seguidores você tem, não interessa. Quanto menor o perfil, mais o Instagram entrega. Desafio para vocês, desafio leve, leve. Você tirar uma foto de você aqui na aula, né? Ou tirar uma foto da aula, da tela do teu computador, dar um print no celular, postar nos seus stories e me marcar. Eu quero só ver aqui quem está realmente comprometido com o seu futuro. Quem não vai olhar assim, ai, que preguiça de fazer isso. Ai, é porque eu já tô na cama, ai, é porque eu não sei. Não, é fazer, tá? E pode sim começar com, sempre aprimorando meus estudos para entregar o melhor no consultório. Tá tudo certo. Eu não costumo gostar dessas frases, mas para um primeiro, tá tudo ok. E aí me marca para eu ver, tá bom? Eu quero ver quem tá realmente comprometido com o seu futuro. Joia? E eu escolhi essa foto aqui também porque a gente se vê muito assim, né? A gente está sempre buscando mais conhecimento, mais conhecimento, mas nem sempre a gente para observar se aquilo que a gente está fazendo hoje vai nos levar a viver a vida que a gente quer viver, aquela vida que vale a pena ser vivida. Será que eu estudar, 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 estudar vai me levar a realizar aqueles sonhos? A resposta é nem sempre. Porque conhecimento é maravilhoso. Gente, não tem problema, tá? Se a foto for sem vocês, não tem problema nenhum, não se preocupem. Só tira um print tira uma foto aqui do slide da aula, qualquer coisa assim. Quem quiser ir um passinho além, né? Uma etapa além, coloca o maior insight da aula. Então dá para fazer isso mais para o final da aula, sem problema nenhum também. E aí só coloca o seu maior insight da aula, ou pode colocar essa frase batida pra gente, né? Não para os seus pacientes, não para quem está lá vendo o seu Instagram, de que você está sempre aprimorando o seu conteúdo, tá? Então, veja, a gente está sempre, sempre, sempre em busca de conhecimento, mas nem sempre essa busca de conhecimento é algo positivo. Quando que essa busca por conhecimento não é positiva? Quando ela te priva de você dar o passo que você tem que dar. Quando ela te mantém engessado onde você está. Então, só ficar olhando para esse futuro que você deseja, com uma luneta de tão distante que esses sonhos estão, é horrível, é péssimo. Esse acúmulo de conteúdo está servindo a quê? Tá? Então, por que é que você deve dominar o marketing? Porque o marketing é aprender como divulgar o seu trabalho, aprender como falar do seu trabalho, que vai te dar autonomia e liberdade para você conduzir a sua carreira como você quiser. E eu tenho certeza que vocês já pararam para pensar nisso aqui e vocês desejam ardentemente poder fazer seus próprios horários, precificar os seus serviços da maneira correta, receber um valor que seja condizente com os esforços que você tem, né? Porque, pô, pagar um monte de pós-graduação, estudar pra caramba, fazer supervisão, fazer mentoria, fazer um monte de curso e tudo, e de repente você não recebe no final do mês nem o correspondente ao que você pagava de mensalidade da faculdade. Não dá, né, gente? É um absurdo isso. Você poder escolher os seus parceiros. Então, quem serão os seus parceiros de jornada? Quem vão ser os profissionais que vão te acompanhar ao longo do seu caminho? Que têm o mesmo raciocínio clínico que você, que têm os mesmos valores profissionais que você, né? Poder escolher os seus pacientes. Cara, isso aqui é certeza que todo mundo já passou esse perrengue aqui. Ter que atender uma pessoa que é um caso super difícil, com um transtorno que você não domina, que você vai ter que estudar pra caramba, mas falei assim, ai meu Deus, eu preciso aceitar esse paciente, porque R$ 100 a sessão, 400 no mês vai fazer diferença para mim.
Todo mundo já passou por isso. Eu também já passei por isso, tá? Então, a gente precisa aprender a falar do nosso trabalho, a vender o nosso trabalho para a gente parar de passar esse tipo de perrengue. Quando você aceita um paciente, isso não é soberba nossa, não, tá? Não é soberba, não é arrogância nem nada disso. Porque vocês sabem muito bem que quando a gente aceita atender um paciente cujo caso a gente não domina, o que acontece é que a gente não consegue entregar o nosso melhor para aquele paciente. Não tem como você olhar para minha cara e falar assim, não, o meu atendimento é tão maravilhoso para um caso que, sei lá, esquizofrenia, para um paciente que tem esquizofrenia, quanto o paciente que tem um comer transtornado. E aí você estuda pra caramba comer transtornado. Não dá para dizer que é a mesma coisa, porque não é, tá? Você ter a liberdade de praticar suas regras e os seus valores, valores profissionais, não estou dizendo em preço, tá? Preço já entrou ali em precificar os serviços da maneira correta, ok? Sabe aquela coisa de quando você não está satisfeito num local de trabalho, você pegar e sair? Porque os valores daquela empresa, no caso de vocês aqui, os valores daquela equipe, daquele profissional, daquele cirurgião, não fecham com os seus valores profissionais? Então, ter essa liberdade, ter essa autonomia de olhar assim, putz, obrigada pela proposta de parceria que vocês vão receber aos montes de protocolos de emagrecimento, você poder dizer assim, putz, não, obrigada. Não, obrigada, não é assim que eu quero trabalhar, não quero trabalhar com mais um dos milhares médicos que estão vindo para a área da endocrinologia para poder vender protocolos de emagrecimento com canetas emagrecedoras, entre aspas, né? Então, ter essa liberdade de falar não, obrigado, não tem preço, não tem o que pague isso. Joia? Opa, tá? E aí você conseguir ter essa liberdade, desenvolver tudo isso, assim como fez a Bianca. A Bianca, ela participou do desafio Agenda Cheia, uma das versões que a gente fez ao vivo também. Vocês já devem ter visto nas nossas comunicações que a gente vai começar amanhã, né? O nosso desafio Agenda Cheia, nosso programa de prospecção de pacientes e parceiros, em que eu vou pegar na mão de cada um de vocês, mostrar o caminho correto de divulgar o seu trabalho dentro do que é possível para você. Então a gente vai ver tudo isso, qual o seu contexto e tudo mais. E ela saiu de uma agenda lotada de convênio. Olha só, gente, ela não fazia R$ 1.000 no mês. Quando eu li esse depoimento dela, eu fiquei lendo assim, tipo, não, calma aí, deixa eu contar os zeros, porque eu contei errado, só pode. Né? Ela não fazia R$ 1.000 no mês, tinha uma agenda lotada, e ela mudou. Com o que ela aprendeu no desafio Agenda Cheia, ela reduziu o número de pacientes para 25 pacientes pagantes, né, de sessão particular, mesmo dando desconto para quem era de convênio e tal. E em 6 meses ela chegou no faturamento de R$ 10.000. R$ 10.000, né? Então, isso aqui é para você entender qual é o grande poder que existe no desafio Agenda Cheia. E eu não estou falando que ela fez tudo o que eu orientei. Não, ela fez algumas coisas. Ela conseguiu uma parceria, né? Com uma parceria e tudo, 6.000, subiu em 6 meses de R$ 1.000 para R$ 10.000. Entende o que é isso? Tá? Ou como a Gabi, não ficou a foto dela, que pena. Que durante o desafio Agenda Cheia, ela conseguiu fazer uma parceria com um cirurgião e esse cirurgião adorou o trabalho dela, que é a mesma coisa que vocês vão aprender, né? Adorou o trabalho dela, a forma dela se apresentar e gostou tanto de como ela trabalha, que em uma única semana ele mandou 4 pacientes para fazer avaliação pré-bariátrica com ela a R$ 1.500 cada paciente, ou seja, em uma única semana, com um único parceiro, ela faturou R$ 6.000, tá? Então, isso é a gente conseguir fazer as coisas do jeito certo, a gente seguir uma metodologia, tá? Mas aqui daí, gente, tem que trazer para vocês mais um choque de realidade. Para você prosperar, não dá para ficar só no gostosinho da nossa profissão, só no lado A, que é fazer os atendimentos que a gente ama, ler, estudar, fazer um monte de curso, ir para congresso, fazer supervisão, participar de grupo de estudo, tudo isso a gente ama, tem maior prazer, não tem? Só que a vida adulta não é assim, querido, não é, querida. A gente tem que fazer o lado B também. E assim, o lado A e o lado B, eles são, um é tão importante quanto o outro. A gente não pode negligenciar o lado B, porque senão você investe só na sua competência técnica,
não desenvolve serviços, não aprende a vender o seu trabalho e a coisa não acontece. Você não se torna referência, você não consegue viver da psicologia se você não investir no lado B. O lado B é a gente aprender a fazer prospecção, divulgar nosso trabalho, fazer a gestão financeira do consultório. Será que você sabe quanto você ganhou em janeiro, fevereiro, março desse ano? Você sabe quanto você faturou em 2025, em 2024? Você sabe quantos pacientes você tem? Você sabe quantos pacientes você aumentou de janeiro de 2025 para 2026? Fevereiro, mesma coisa? Sabe? Então, tudo isso a gente precisa saber. É chato, eu fiz psicologia porque eu não gosto de números. Tá bom, ótimo. Vida adulta exige que a gente aprenda a lidar com números, né? Mas uma coisa eu tenho a dizer, não é tão difícil, não é tão complicado quanto a gente imagina, né? Tudo que a gente não tem familiaridade nos assusta um pouco, e esse é um dos pontos que nos assusta também, tá? Às vezes você não gosta, né? Não quer limpar o consultório, quer contratar alguém, só que às vezes você vai contratar alguém e vai pagar R$ 200 para alguém limpar o teu consultório em 2, 3 horas. E aí você está cobrando R$ 150 uma sessão. Não é desmerecer o trabalho do outro de forma alguma, mas é entender que tudo custa, tá? É pensar no planejamento estratégico. Então, como que eu quero levar a minha profissão? Como que eu quero crescer? Ok? E a gente tem que entender que para a gente prosperar, não dá para fazer isso que esse menininho está fazendo, né? Sentar no chão, começar a espernear e fazer birra. Não dá para fazer isso. Ninguém vai vir te pegar do chão e dizer: tá aqui, então eu vou te sustentar, olha aqui, vou te dar um salário de R$ 50.000, tá tudo certo. Não, a gente tem que fazer as coisas por conta própria, né? E para a gente prosperar, existe uma única forma, e que não tem segredo. Para a gente prosperar e se tornar profissionais de sucesso, bem-sucedidos, é só não desistir. É você se desafiar. Eu quero ver o que acontece até o final do ano se eu fizer o que a Thalita orientar. Quero ver o que vai acontecer. Eu quero pagar para ver. Você não confia no seu próprio taco? Vocês estão aqui formados. Você teve competência para acabar uma faculdade de psicologia. Então, você tem competência sim para divulgar o seu trabalho, porque é muito mais fácil fazer divulgação do trabalho do que terminar uma faculdade de psicologia com o calhamaço de matéria que a gente tem, que é chata, que a gente detesta, que teve que estudar e fez trabalho, fez prova, não sei o quê. Aí você fica se mexendo para escrever um post ou para mandar uma mensagem para um profissional, ligar para algum profissional e falar assim: oi, tudo bem? Eu sou fulano, eu faço tal, 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 tal coisa, e eu acho que eu posso ajudar os seus pacientes nisso, nisso, naquilo. Vamos pensar numa parceria aí, que seja bacana para nós dois? Sabe? Isso é muito mais fácil do que uma prova de neuroanatomia. E aí, gente, uma coisa que a gente tem que trazer essa realidade para vocês. Toda vez que você desiste de divulgar o seu trabalho, desistir não torna nada mais fácil. A nossa vida ela não é mais fácil quando a gente desiste. Quando a gente desiste, a gente só se mantém preso ao que é mais seguro. Desistir é ótimo para o nosso cérebro. O nosso cérebro sempre quer que a gente desista, porque ele se sente mais seguro. Se você tem que se aventurar num mar que você não conhece, de como fazer o marketing do seu consultório, ele não quer que você faça isso. Então, sim, você tem que estar sempre negociando com o teu cérebro que quer ficar ali no que, putz, desculpa, mas esse quentinho do conforto pode ser que você esteja na merda, tá na merda, tá devendo, né? Não consegue pagar as contas, queria fazer um curso, queria entrar numa mentoria, queria comprar um livro, não pode comprar um livro porque tá ali numa situação que tá horrível, mas tá confortável, né? Crescer dói. Crescer exige da gente desafio, exige coragem. E só prospera quem tem a coragem de crescer, tá? E aí você tem que pensar no seguinte: toda vez que você pensar em desistir, você vai lembrar de mim. E você vai pensar nisso que eu vou te falar agora. Toda vez que você desiste, você segue tornando a sua vida mais difícil. Você pode estar no conforto da segurança, de uma falsa segurança,
e cada vez mais longe da vida que você quer viver. Então pensa nos teus desejos, pensa na sua atuação profissional como um contínuo. Toda vez que você desiste, você está reforçando permanecer nesse padrão. E cada vez você está mais longe da vida que você quer viver, dos sonhos que você quer realizar. E aí, mais um choque de realidade, gente. Aqui a coisa começa a ficar séria. Nós somos autônomos, donos do nosso próprio nariz, e muitos de nós escolheu ser autônomo justamente para não ter chefe, porque já trabalhou em outras coisas e não gosta, né, de ter alguém mandando em você e tudo mais. Só que existe uma realidade bem dura. Ser autônomo não é para todo mundo, não. Porque quando você escolhe ser autônomo, não é só você fazer os seus horários, jogar beach tênis às 4 da tarde, né? Você poder topar todo o happy hour que seus amigos convidam, não é nada disso. É você ter que ter a autonomia de gestar o seu negócio, de gerir o seu negócio. Falei errado, gente. Vai ter que gestar, né? No primeiro momento vai gestar esse negócio, mas gerir esse negócio com total responsabilidade, né? Toda ação tem uma reação. Quando você escolhe desmarcar uma consulta, um paciente, porque eu não estou muito bem e tal, não estou muito afim de atender e tudo, existe uma consequência para isso, né? E existe uma questão que é de perfil. Tem pessoas que são excelentes profissionais, mas que ao longo do caminho descobrem que, putz, preferem sacrificar parte dos seus sonhos, dos seus desejos, mas não ter que lidar com o lado B da profissão, tá? E isso é uma decisão. Cada decisão você vai ter consequências e tá tudo bem. A grande questão é que, para cada decisão que você toma, você tem que entender do que é que você está abrindo mão. Se para você tiver ok abrir mão disso, tá tudo certo. Se você estiver muito ciente de qual era o caminho para você conquistar aquilo e entender que, putz, é muito difícil para mim ou não, não é tão difícil assim para mim, tá tudo certo, tá? Reforçando o que a gente já falou, que conhecimento técnico não lota agenda, agenda cheia de atendimento social também não é sustentável. Então não dá para a gente fazer meia boca, a gente tem que fazer do jeito certo, com metodologia, tá? Não dá para ficar pensando assim, eu vou atender social, pelo menos é R$ 80 a mais e tal. Não. Aproveita essa 1 hora para trabalhar em cima da tua prospecção de parceiros, de pacientes, ok? E aí, como é que você pode aumentar o faturamento do seu consultório? Existe uma realidade de fatos, gente. A gente só aprende a vender, a gente nem aprende a vender, né? A gente mal é mal aprende um serviço que é o serviço mais caro, que é a psicoterapia individual. Você só vai conseguir aumentar o seu faturamento. Para a maioria das pessoas é assim, tá? Eu sei que existem pessoas que vão atender, fazer só psicoterapia individual e que vão ganhar muito bem com isso, 30, 40 mil reais, 50 mil reais, e tá tudo bem. Não estou falando de exceções, estou falando de regra. Como que você pode lidar com o faturamento do seu consultório para você conseguir aumentá-lo? A melhor maneira, a maneira mais fácil é você diversificar os serviços que você oferece. E diversificar as fontes de captação, de encaminhamento de pacientes. Então, é ter assim, como está aqui, várias torneiras. Talvez você tenha uma torneira lá com fluxo muito intenso. Você fez uma parceria com uma influencer que é bariátrica, e aí tem muita gente seguindo, só que essas pessoas elas são de baixa renda. E aí você tem ali um fluxo grande de clientes chegando para um desafio no WhatsApp. Vai trazer muitas pessoas, no entanto, não vai aumentar muito o seu faturamento. De repente, você monta um grupo para pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica, né? E que você vai disponibilizar esse grupo algumas vezes no ano. Só que naquele momento aumenta pra caramba o seu faturamento no consultório. Você aumenta lá 6, 7, 10 mil reais a mais todo mês por causa do grupo, tá? Às vezes você vai ter uma torneirinha menor ali, de programas individuais de comportamento alimentar para quem tem comer emocional. E aí você tem um parceiro que está te indicando. Você não fez outras parcerias, não está divulgando no Instagram. Por isso que essa torneira ali, ela é menorzinha e tal, mas
sempre vem gente para esse serviço, tá? Então a grande questão é aqui você ter diversidade de serviços, várias torneiras, e você abrir essas torneiras, fazer o fluxo de pacientes chegar até você para aumentar o seu faturamento no consultório. Você já parou para pensar que o teu serviço faz com que você venda a sua hora de trabalho e que a gente não consegue vender muito mais do que uma hora de trabalho? Essa é a nossa realidade atual, né? Grupo faz com que você escale isso. Você vender um infoproduto, por exemplo, faz com que você aumente isso, né? Você ganha mais por hora, ok? E aí, então, a gente soluciona essa questão de, puxa, eu vou bater num teto vendendo só a psicoterapia individual, tendo essa escada de serviços. Então, você tendo diversidade de serviços. Então, a psicoterapia individual, programas individuais de comportamento alimentar, avaliação psicológica pré-bariátrica, grupos, imersões de um dia, de algumas horas, desafio no WhatsApp, acompanhamento pós-bari em grupo de WhatsApp. Então, existem vários serviços que você pode oferecer dentro do conhecimento que você tem. No desafio Agenda Cheia, a gente vai ver isso, como precificar e tudo. Então, veja, não existe milagre. Se você não sabe explicar o seu trabalho, como é que você espera que os outros te indiquem ou comprem de você? Né? Não basta só você, lembra dos pilares? Ser muito bem tecnicamente, muito competente. Você tem vários serviços. Qual é o terceiro pilar? O terceiro pilar é do marketing, não tem jeito. Você pode ter tudo isso muito bem alinhado, mas se você não souber como explicar o seu trabalho, como é que você espera que as outras pessoas indiquem? Já pararam para pensar nisso? Né? Você sabe explicar o seu trabalho em 30 segundos, um minuto? Ou se embanana todo? Né? Isso é a realidade dos psicólogos. Os psicólogos, eles são extremamente prolixos. Aí eles começam a viajar na maionese e tal, e vai. Não, a gente tem que aprender a afunilar, simplificar e ser objetivo, tá? No desafio a gente vai treinar isso com pitch de elevador, ou pitch profissional, pitch de autoridade. Além disso, não só os outros profissionais não vão te indicar se eles não entendem com clareza, com simplicidade o que é que você faz, mas as pessoas que te procuram para saber o preço da sua sessão, se você não explica para elas com clareza como que você ajuda elas, no caso delas, com a dor que elas têm, elas também não vão fechar nada com você. Não vão, né? Se o seu paciente adora o seu trabalho, mas para ele não está claro o que você faz, só sabe falar assim: ah, puxa, eu vou lá na Bia, a Bia é ótima, adoro conversar com ela. E aí uma amiga pergunta: tá, mas e aí, como é que é o trabalho? Ai, putz, então, não sei explicar direito. A gente conversa, a gente fala de comida e tal. Não vai ter indicação, o paciente não vai te indicar. Só falar assim: ai, vai lá que ela é ótima. Não, não é muito melhor falar assim, cara, problema que eu tinha de comer emocional, ficar sempre ansiosa e tal, não sabia que isso chamava ansiedade. Eu ia comer sempre em tais situações. Agora aprendi que é ansiedade, aprendi a lidar com a ansiedade, eu não desconto mais na comida. Ela resolveu o meu problema do comer emocional. Não é muito melhor assim? Tá? E aí, então, gente, marketing online e offline, né? Vocês já entenderam, então, que existe um mundo para além do Instagram, que vocês não precisam depender de Instagram para divulgar o seu trabalho, existe vida além de uma tela, né? Então, como é que funciona cada um desses marketings, online, offline, como é que é? Como é que funciona cada um deles? O marketing offline, no marketing offline, nosso contato vai ser feito no um a um. Você vai falar com um profissional de saúde de cada vez, você vai responder um contato no WhatsApp de cada vez, e no online você fala com massa, né? No marketing digital costumam falar que é a gente abrir o nosso negócio na avenida mais movimentada que existe, que é a internet. Super concordo com isso, de fato é. Só que para que você possa chamar atenção, para que a sua loja não seja só mais uma loja na Avenida Paulista, você tem que chamar atenção da maneira correta. Você tem que chamar a atenção das pessoas corretas que você quer que sejam seus clientes. Não adianta chamar a atenção de todo mundo se o seu produto não é para todo mundo, né?
E aí, então, muitas pessoas pensam que o marketing offline tem essa desvantagem de você falar com um a um de cada vez, que isso demora muito mais tempo. Mas será que demora muito mais tempo? Quando você está fazendo um post no Instagram, milhares de pessoas vão ver, mas quantas realmente daquelas pessoas vão se interessar ou têm os requisitos necessários para se tornar um paciente? Critérios de inclusão, né? Quem realmente tem os critérios que são preenchidos para se tornar um paciente seu? Raríssimos, tá? E além disso, você precisa ter uma comunicação muito persuasiva e tudo para conversar com essa pessoa para que ela queira um serviço seu, ok? Então, parece que é muito mais rápido, mais fácil, mas não é bem assim. Quando você está no offline, parece que é demorado porque é no 1 a 1, só que é você quem qualifica o público. É você quem vai selecionar quem são os profissionais da saúde que você vai buscar, que você vai conversar. No Instagram, não, você vai falar com todo mundo ao mesmo tempo, tá? Além disso, quando você alinha muito bem como fazer o marketing offline, você escolhe com quem conversar e você controla a narrativa. É você quem vai comandar o que é que você vai mostrar para aquele profissional da saúde. Então, acaba se tornando muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais sustentável no longo prazo, que requer um investimento financeiro absurdamente menor, porque você pode inclusive fechar a parceria só de conversar com uma pessoa durante alguns minutos, ou então de trocar mensagens, áudios de WhatsApp. Já é possível de você fechar uma parceria frutífera dessa maneira, tá? E no Instagram não. Para que você possa crescer, para que você possa levar o seu trabalho para mais pessoas, você precisa investir em tráfego pago. Você precisa muitas vezes ter um designer para produzir os seus posts, né? Então, tudo isso exige dinheiro, muito mais dinheiro do que fazer o offline, ok? Além disso, no offline, você vai produzir materiais uma única vez e você vai adaptando. Então, o roteiro de apresentação do seu trabalho para um parceiro, você vai construir uma vez e você vai adaptar para o endocrinologista, para o cirurgião bariátrico, para o nutricionista, etc. E é muito mais fácil. No Instagram, não. Você tem que ter produção de conteúdo em massa, em volume, para que você possa realmente ser visto como autoridade, tá? E tem mais um ponto super importante. No Instagram, você tem que estar postando constantemente, não é? Sempre produzindo conteúdo novo, aparecendo nos stories, etc., engajando as pessoas, sabendo como se comunicar. No offline, não. Sabe como que você vai mantendo as parcerias? Você não tem que ficar todo mês batendo lá na clínica, oi, tudo bem? Você lembra de mim? Lembra que você topou fazer uma parceria comigo? Pois é, me mande pacientes. Não. Quem não é visto não é lembrado. E você já faz isso de uma maneira não instintiva, mas uma maneira que faz parte do nosso trabalho, que é discutindo o caso. Você naturalmente discute os seus casos com o nutricionista, com o cirurgião, etc. Não faz isso? Né? É o que as boas práticas de um trabalho transdisciplinar mandam, né? Então, se você faz isso, você é lembrado pelo profissional, tá? Você vai discutir um caso com o endócrino, puxa vida, ó, com a tirzepatida, com o Monjaro, melhorou pra caramba o ruído mental do paciente, tudo, estamos conseguindo trabalhar XYZ do Mindful Eating, estamos crescendo nisso, naquilo, tá testando uma atividade física, tá muito bacana, né? Focamos ali nas motivações positivas, outras coisas que vai ter ali de positivo para além do corpo e tal, tá fluindo, tá dando tudo certo, só para te dar esse feedback. Opa, você é lembrado, né? Você é lembrado. E no Instagram não é assim que funciona, tá? Então é a sua própria competência, aquilo que é do seu dia a dia profissional que vai retroalimentando essa divulgação do seu trabalho, tá? E existem N outras formas de divulgar o seu trabalho no offline, ok?
No online, não. Você tem que ter uma constância de postagem, você tem que mostrar a cara, você tem que gerar engajamento e tudo para que as pessoas, para que isso gere desejo nas pessoas sobre o seu trabalho, para daí a pessoa entrar em contato com você e tudo mais, tá? E aí, então, por onde que eu começo, Thalita? Por onde que eu começo? Você tem que tomar uma decisão baseado nessas informações sobre por onde você quer começar, o que é mais fácil para você, né? Eu nunca vou saber o que está se passando dentro da sua cabeça, o que você já fez que deu certo, o que não fez, qual o nível do seu trauma com redes sociais, qual o nível de resiliência que você tem para receber um não, né? É, mas sempre existe um caminho por onde começar e a gente tem que parar para pensar em como nós somos, por onde eu acho que é mais fácil eu começar, tá? E aí quero trazer para vocês que no offline a gente tem muitas maneiras da gente divulgar o nosso trabalho. Então, por exemplo, a grande questão é falar sobre o seu trabalho. E quase ninguém faz isso. Você já falou para os seus pacientes atuais que você está trabalhando com comportamento alimentar? Está fazendo avaliação para bariátrica? Você já informou os seus pacientes antigos? Né? As pessoas não costumam fazer isso, mas tem que fazer. Tem que fazer, porque às vezes você consegue resgatar um paciente ou colocar um paciente atual em um outro serviço, resgatar um paciente antigo, ou mesmo os seus pacientes atuais e antigos começarem a indicar o seu trabalho para outras pessoas que eles conhecem, tá? Sua rede de contatos, seus primeiros pacientes, seus primeiros parceiros estão na palma da sua mão, do seu celular. Estou com o celular aqui transmitindo no Instagram, não consigo mostrar. Então, você já falou para os teus amigos, para os seus familiares, para os profissionais da saúde que você tem contato, como é o seu trabalho? O que você está fazendo agora? Não, né? Você pode também, isso, né, essas estratégias que eu falei, só dessas pessoas próximas, desse núcleo mais próximo. Mas você pode contatar as pessoas, os profissionais da saúde da sua região, a maneira mais fácil, tá? Então, façam isso. Façam isso. E é isso que a gente vai aprender no Desafio Agenda Cheia. Você pode, por exemplo, se aventurar a dar entrevistas em rádio, televisão, jornais, revistas da sua região. Você pode dar palestras, pode ser gratuita, pode ser paga, né? Mas pensando em estratégia de divulgação, você pode fazer palestra gratuita em empresa, igreja, comunidade, escola, etc. Nós vamos ter o que agora? Dia das Mães. Então, falar sobre a pressão que a mulher, que a mãe sofre para ter todos os pratos equilibrados e que onde geralmente desequilibra é na alimentação, como uma compensação, uma recompensa por ter que dar conta de tantos outros pratinhos, tá? Você pode dar aula como forma de captação de pacientes. Eu, em 2008, acho, 2008, 2009, dava aula numa faculdade próxima aqui da minha cidade e eu ia durante o dia mais cedo para atender. Então, tinha muitos alunos que eram pacientes, alunos indicavam alunos de outras turmas, ou parentes, amigos. Então, chegou um ponto que eu lotei minha agenda, eu ia 2 dias, atendia 2 dias lá, com a agenda lotada, fechada, de pessoas que vinham de indicações de alunos, de outros professores, etc. E de profissionais que eu contatei na cidade também, tá? Então, essa é uma maneira também. Então, veja, a gente tem mais aí, tem mais de 15 profissionais da saúde com quem a gente pode buscar parcerias. Para pensar, se você quer trabalhar com ansiedade e depressão, quantos profissionais da saúde você pode buscar? Um psiquiatra, né? Aqui a gente tem muito mais possibilidades, tá ok? E aí, gente, existem algumas estratégias do offline que são maravilhosas, que a gente tem que aprender a fazer para que a gente possa falar do nosso trabalho de uma maneira mais tranquila. Então, primeiro é você ter um portfólio atrativo. Então, o teu portfólio profissional é uma reunião dos serviços que você oferece. É um instrumento, é um material que você vai produzir para que você possa se apresentar, possa apresentar os seus serviços,
mostrar para quem são aqueles serviços, como você trabalha e que isso gere interesse nas pessoas pelo seu trabalho, tá? E a maneira como eu ensino a fazer isso aqui no Desafio Agenda Cheia é bem didática, inclusive é um dos bônus que vocês ganham, né? Dos prêmios que vocês ganham é um desafio, né? Desafio Agenda Cheia. Então, esse desafio, a gente tem fases e a gente tem premiações. Então, para cada fase que você vai atingindo, vai desbloqueando, você ganha um prêmio. E um modelo de portfólio em que você só põe as suas informações profissionais e tal, é um dos prêmios que vocês ganham já de cara, numa das primeiras atividades, tá? Pitch de elevador, você saber se apresentar, apresentar o seu trabalho em 30 segundos, 1 minuto, isso aqui, gente, é para vida. É para vida. Em tudo você vai usar isso aqui. Quando você vai falar para um tio teu que pergunta, e aí, o que você está fazendo da vida? Você pegar e falar, eu ajudo pessoas que vão fazer cirurgia bariátrica a avaliá-las de uma maneira correta, a ver o que é necessário modificar de comportamento alimentar, tanto antes quanto depois da cirurgia, para que elas possam tratar essa doença de uma maneira que a doença possa ser realmente contida, ou de uma maneira que a cirurgia bariátrica tenha mais chances de sucesso, tá? Você pode marcar um café virtual, que é uma técnica, é o nome de uma técnica, em que você vai conversar com o profissional durante alguns minutinhos, né? 15 minutinhos, e apresentar o seu trabalho. Isso pode ser feito por ligação telefônica, uma videochamada, etc. Tá? O Instagram vitrine, gente. Isso aqui é extremamente importante. Tudo bem que entra aqui no, na parte do marketing online, mas eu gosto de deixar aqui no offline, porque se você não quer trabalhar uma produção de conteúdo com constância, com frequência, tenha pelo menos um Instagram vitrine. O que é um Instagram vitrine? É um Instagram que você tem alguns posts estratégicos em que você vai apresentar o seu trabalho, né? Hoje o Instagram, ele é uma ferramenta importante profissional? É assim, não dá para a gente dizer que não, porque é. Você vai ter o seu portfólio bonito e tal, no PDF, que você vai poder mandar e tal, beleza. Mas ter um Instagram vitrine, em que cada post explica um serviço, que tem um post lá com o carrossel de todos os seus serviços, é extremamente importante. A pessoa tem que entrar no teu Instagram e entender o que é que você faz, tá? E aí, então, como que a gente pode delinear um marketing online de maneira sustentável? Primeira coisa, produção de conteúdo ela tem que ter constância e precisa estar alinhada ao formato de rede social que melhor funciona para você. Então, escolher uma rede social com a qual você tem maior familiaridade. Você está no TikTok, você consome conteúdo no TikTok, está alinhado com o público que você quer atender? Você atende pessoas mais jovens? Então é TikTok. Você é adulto, né? Já passou dos 35, tá mais no Instagram, o seu público-alvo tá mais no Instagram? Então você vai produzir conteúdo no Instagram, tá? Aprender a mexer no WhatsApp, nos recursos que existem no WhatsApp, aprender a fazer o Google Meu Negócio, tá? Então, tudo isso é importante, ok? Quais são os primeiros passos para a gente começar a produzir conteúdo no Instagram? O que a gente precisa? Entender que se você quer divulgar o seu trabalho nas redes sociais, vou colocar redes sociais no geral, tá? Este deve ser um compromisso inegociável. Você desmarcaria um paciente porque você não está afim de atender hoje? Não, espero que você fale não para essa pergunta, pelo amor de Deus, né? Então, assim, você não vai desmarcar um paciente porque você não está afim de atender. Você vai fazer o que você tem que fazer, ponto final. Então, é entender que produção de conteúdo em redes sociais é a mesma coisa. Tem que ser um compromisso inegociável. Por isso, a gente tem que traçar um plano executável e sustentável. Não adianta você se empolgar agora e, ai, tá bom, então vou produzir conteúdo todo dia eu vou fazer um post. E isso durar 3 semanas, 4 semanas. É muito melhor que você se empolgue, produza mais e tal, mas dilua a postagem desse conteúdo ao longo de semanas e que você faça um post só por semana, do que você saturar, né? Fazer muito, já sei, para você entender bem isso aqui. A produção de conteúdo no Instagram ou qualquer outra rede social
não é 100 metros rasos, em que você vai dar um tiro que você vai fazer o seu máximo para correr o mais rápido possível em 100 metros. Não, é uma maratona. Então é melhor que seja devagar e sempre, e você manter o ritmo, do que você dar um gás e morrer na praia, né? Não é para você parar de produzir conteúdo daqui 2 semanas, é para você continuar mesmo que você faça com uma frequência menor, entendeu? Leva tempo para colher frutos, por isso a constância, perseverança, tolerância à frustração e paciência são fundamentais, tá? Eu sei que muitas pessoas vêm falar do marketing online e tudo e falam, ah, porque eu lotei minha agenda, não sei quanto tempo, não. Cara, pergunta quando? Porque essa pergunta é a pergunta mais importante para se fazer. Quando você lotou a sua agenda em 2 meses produzindo conteúdo no Instagram? E a maioria vai responder que foi na pandemia. Aí, gente, é jogo sujo, né? É jogo sujo, porque não dá para a gente comparar o que a gente viveu na pandemia com o que a gente vive hoje. Não estamos mais confinados. A vida nas redes sociais era a única vida que existia. Então, quem não lotou sua agenda na pandemia, desculpa, mas fez alguma coisa muito errada. Muito errada. Não precisava nem estar produzindo conteúdo, né? Que só de indicação já era suficiente. Aí, para produzir conteúdo, é ter fila de espera, tá? Fila de espera. Eu nem tinha uma produção de conteúdo naquele tempo com volume, com intensidade, e eu atendia 10, 12 pacientes por dia. Tinha fila de espera de mais de 20 pessoas. Eu tinha lista de espera de pacientes da semana que queriam uma segunda sessão da semana, né? Isso foi realidade de pandemia, não é porque eu era maravilhosa, porque, nossa, meu trabalho era fora da curva, não. Era o contexto que todo mundo estava vivendo, tá? Então é isso. Então precisa ter constância para colher frutos. Você tem que ter muito bem delineado qual o seu nicho, o seu público-alvo, os serviços que você vai oferecer. Tem que ter o seu Instagram vitrine, pelo menos. Tem que ter um calendário de postagens estratégico, né? Sobre o que que você vai falar, com que frequência, tá? Então, e uma coisa que é importante, se você não tem muito tempo na sua agenda, se você está começando e não tem muito tempo, investe primeiro no offline, porque isso vai trazer retorno muito mais rápido. Se você está começando agora a sua carreira, está com a sua agenda super tranquila e tudo, invista no marketing online também, sabe? Se dedique, faça o seu máximo. Porque muita gente fala assim, ah, Itália, eu tenho uma. Ah, a Gabriela, que eu dei de exemplo, que ela fechou 4 planos de avaliação pré-bariátrica de 1.500 em uma única semana, ela é minha mentorada já há alguns anos. E aí a gente está num acelerador de parcerias na mentoria, que já está nas últimas semanas. Ela, ah, Itália, não estou conseguindo fazer nada e tal, porque eu estou na correria. Por quê? Porque ela está com a agenda dela fechada, que ela não consegue receber pacientes novos. Então ela tem que ficar se preocupando que, meu Deus, não estou fazendo redes sociais e tal. Não, ela precisa trabalhar para manter o que ela tem. Ela precisa diversificar serviços e tal, se ela quer faturar mais e tudo, né? Mas se você tem tempo sobrando, coloca tempo na sua agenda para que você se dedique ao marketing online, tá ok? E aí, deixa eu ver o que vocês têm de dúvidas aqui, que eu vi que o chat estava bombando. Ó, a Pri falando aqui das estratégias dela, né? Que as entrevistas e tal, ela teve algumas oportunidades e que foi super bacana, mas que ela não foi atrás demais e acabou recusando alguns convites. Tem que retomar esses contatos. É isso, né? E lá ela tem um podcast na clínica, que é muito legal. Gente, não vou conseguir mostrar modelo de portfólio para vocês, tá? No desafio Agenda Cheia, cumprindo com o objetivo, vocês vão ganhar o modelo de portfólio, ok? Não se preocupem. O que eu falei para vocês, né?
tira um print da nossa aula agora. Estamos nos momentos finais da nossa aula e tal, você já teve muito conhecimento. Você pode tanto só tirar um print e falar que você está aprimorando seu conteúdo, né, seu conhecimento para sempre levar o melhor para os seus pacientes e tal, alguma coisa genérica assim, ou você pode pegar e compartilhar qual foi o seu maior insight com a aula de hoje, tá? Então, mas isso, gente, é só uma proposta que eu estou fazendo para vocês. Só isso, só uma proposta. Não entendi sua pergunta, Simone. O que que você não entendeu sobre cumprir os desafios? Não entendi. Fer, o que postar, né? Às vezes tenho vontade de produzir, mas fico sempre em dúvida do que postar. No desafio Agenda Cheia, gente, a gente vai trabalhar com toda essa produção de conteúdo. Já vou mostrar para vocês o cronograma, tá? Mas já dando um spoilerzinho, vocês têm que falar sobre as dores dos seus pacientes. Vocês estão atendendo pessoas que têm problemas com alimentação. O que você vai falar no Instagram é sobre problemas da alimentação que as outras pessoas também têm, né? As pessoas que vocês atendem no dia a dia de vocês são as pessoas que vão te dar o maior conteúdo possível. Eu não gosto, tá? Mas em hipótese alguma entendam isso como sendo falar da consulta que você teve. Eu não gosto disso. Porque eu não gostaria de olhar para o meu psicólogo e, putz, ó, acabou de fazer um story falando aqui que entre uma consulta e outra, ai, que vem aqui falar rapidinho sobre uma sessão que acabou agora e de não sei o quê, de compulsão, não sei o que lá. Eu me sentiria mega constrangida e super exposta com alguma coisa assim. Mas sim, a gente pode produzir muito conteúdo em linhas gerais daquilo que os nossos pacientes falam, sim. Tá? Por quê? Porque são dores que a maioria das pessoas tem, especialmente as mulheres. Tá? Ah, Simone, entendi. Para cada etapa, e eu vou apresentar isso para vocês amanhã, em cada etapa vocês têm metas a cumprir. Cumprindo aquelas metas, você ganha um prêmio, tá? Ó, a Pri, né? A Pri, gente, já está super bem estabelecida no mercado, é autoridade, é referência e tudo. Tá falando aqui, ó, faz muita diferença postar estudos para ela, funciona super bem. E funciona super bem para todo mundo, porque é só você parar para pensar em você. Você gosta de saber que a sua dermatologista está sempre indo para congresso, que faz curso e tal, trazendo as maiores novidades para você? Você vai conversar sobre algo novo, por exemplo, sobre os cosméticos coreanos, e ela tem conteúdo, ela tem, né, conhecimento para falar com você. É a mesma coisa de vir alguém falar com você sobre mindful eating, que está super na boca do povo, e você olha assim, mind o quê? Né? Ou então você fala assim, nossa, mindful eating é uma das abordagens que a gente vai utilizar aqui no consultório. Fica tranquila que eu domino tudo sobre, entendeu? Então isso é muito bom. Desafio Agenda Cheia, gente, sempre tem novidades. Sempre tem novidades. Especialmente a gente falando aqui de redes sociais e tudo, né? Que tudo muda muito rápido, ok? Joia? Ah, eu também, Pri. Um beijo grande. Então vamos lá. Se você sente que você se sente assim, ó, perdido, desorientado, perplexo, confuso, não sabe por onde começar, o que que eu faço em relação a como divulgar o meu trabalho, o nosso programa de implementação de marketing para psicólogos, o desafio Agenda Cheia, é para você que se sente dessa maneira. Por quê? Porque a gente não tem esse conteúdo em lugar nenhum, nem na faculdade, nem em pós-graduações, e muitas vezes nem em cursos específicos a gente tem, né? Então, como que funciona? É um programa de implementação. O que que é implementação? A gente pegar alguma coisa teórica aí, mão na massa, colocar aquilo no nosso dia a dia. Não é aula teórica em que você vai acumular horas de conteúdo, né, e mais um certificado na sua prateleira. Não. É para você realmente executar tarefas que eu vou pegar na tua mão e vou te mostrar. No teu caso, você faz isso, né? E vocês vão ver que o contexto de vida de cada um é o que vai nortear como fazer cada coisa. É muito diferente para uma menina de 25 anos que está saindo agora da faculdade, que mora com os pais,
que não tem obrigatoriedade de trabalhar e está com o seu dia livre, que tem lá 8 pacientes na agenda só, é um contexto de vida completamente diferente da mulher de 40 anos, que é mãe, que tem 2 filhos, que precisa trabalhar de Uber, de cozinheira, de professora particular, né, de assistente do marido, etc., que quase não tem tempo na agenda. Então a gente vou direcionar vocês em cada contexto que vocês têm. E vamos entender quem são vocês, né? O que que funciona para cada um de vocês, tá? Porque tem gente que vai adorar a rede social, que é super desinibida e tal. Putz, existe um foco ali. Existe outra pessoa que vai falar: não tenho tempo, não quero fazer redes sociais e tudo, que a gente vai trabalhar de uma outra maneira, tá? Então, vou pegar na mão, na sua mão e te guiar no passo a passo para você viver a vida dos seus sonhos, para que você possa realizar o grande sonho de viver da psicologia do seu jeito, tá? Minha equipe vai mandar para vocês aqui o link, porque eu vou explicar para vocês um negócio super importante. Quem entrou na capacitação agora, em março, ganhou de presente o Desafio Agenda Cheia ao vivo, que começa amanhã. Já mandamos para vocês e-mail falando sobre, com o cronograma, tudo certinho. Já mandamos mensagem, já avisamos no grupo, etc. Então, tá tudo organizado. Se você não recebeu nenhum dos nossos sinais de fumaça, entre em contato com a minha equipe. Minha equipe de suporte já vai colocar link aqui para vocês falarem com o nosso suporte, já está aqui, para os alunos que tiverem dúvidas. Thalia, eu sou tua aluna da capacitação, eu não entrei agora em março, mas eu queria participar do Desafio Agenda Cheia. Vocês sim podem entrar também, só que vai entrar com uma adesão. Por quê? Porque antigamente eu pegava e dava para todo mundo. Ai, beleza, então tá, são alunos, venham, participem e tudo mais. E o nível de comprometimento era baixíssimo. E eu me danava, porque Desafio Agenda Cheia é comigo. Eu não repasso para minha equipe para coordenar, para fazer, para nada. Aí ficava eu lá me matando de fazer análises, de fazer não sei o que para cada um e cria pasta no Drive. Teve uma vez que eu fiz mais de 100 pastas no Drive. Agora pergunta se essas pessoas apareciam. Não apareciam, não tinham um comprometimento. Então o valor é um valor simbólico para entrar, tá? Para quem não é aluno nem da capacitação, é um outro valor, R$ 497, já com desconto e tudo. E para quem é aluno de outras turmas, pode participar por apenas R$ 97, tá? Então, para quem entrou na turma de janeiro, para quem entrou na Black Friday, para quem já era aluno de anos e quer refazer e tudo, R$ 97. Vocês falam aqui com a minha equipe, chamam a minha equipe, o time de suporte está à disposição de vocês para ajudar vocês, tá bom? Não deixa essa oportunidade passar. Por quê? Existe alguma previsão? Tem muita gente que vai falar assim: ai, tô com preguiça, tô com muita coisa, tô com não sei o que, vou deixar para a próxima turma. Gente, fazia mais de 1 ano e meio que eu não fazia Desafio Agenda Cheia ao vivo. Então, não perde essa oportunidade, porque eu não tenho a menor pretensão de fazer um novo Desafio Agenda Cheia ao vivo esse ano, não. Tá? Não, não tenho pretensão, não quero fazer, por quê? Porque são 2 meses que eu estou muito mais dedicada a vocês, em que eu não consigo fazer quase nada além disso, tá? Então é uma dedicação muito grande aos alunos que participam, tá joia? Na capacitação, gente, para quem é aluno mais antigo e tudo mais, tem sim, tem a gravação de Desafio Agenda Cheia antigo. Sim, tá lá. Então vocês ganharam, tá lá. Só que é muito diferente você participar ao vivo, você estar comigo, eu pegar na sua mão, te explicar, Simone, vamos lá, vamos conversar, me diga quais são as dúvidas que você tem, vamos ver o que é viável para você. É outra coisa. É você comprar um curso, ter as aulas teóricas ali para você assistir e implementar sozinho, embora tenha um passo a passo ali, e você ser mentorado, né? Você ser direcionado, alguém pegar na sua mão e ir te ajudar com tudo isso, tá? Ganhar os prêmios, né? Mas principalmente, gente, o que faz diferença é estar em grupo, né? Para quem é mais antigo aí sabe o quanto eu amo trabalho em grupo. Estar em grupo é totalmente diferente. O nível de comprometimento que vocês têm, as trocas riquíssimas, porque a gente tem daí não só os encontros nas terças-feiras à noite, às 19 horas, a nossa aula, depois fica gravado, vai para a plataforma e tal, para quem não pode estar ao vivo, não tem problema. Mas é diferente você estar ali, assistindo a aula, trocando, discutindo diretamente comigo, né?
Então, ter toda essa interação, você estar no nosso grupo de WhatsApp, a gente tem um grupo específico do Desafio Agenda Cheia no WhatsApp. Pode ver que na capacitação, no grupo da capacitação, não tem tantas discussões de como que eu faço pitch de elevador, como que eu faço não sei o quê. Gente, posso mandar não sei o quê para revisar? Vocês me ajudam com isso? Não. A gente tem um grupo do Desafio Agenda Cheia, em que vocês vão estar ali todo dia trabalhando, trocando, dividindo, ajudando uma outra, eu orientando vocês. Vou ter também suporte, obviamente, da mesma, que vai estar ali ajudando também, mas eu que vou estar prioritariamente ali com vocês, tá? Simone, é só você rolar o feed, o chat aqui mais um pouquinho para cima, que você vai achar o link de contato com o nosso time de suporte, beleza? Pronto, já colocaram de volta. Então, né, Grazi, ó, a Grazi falando que ao vivo é muito melhor, rende mais quando eu tô ao vivo, exato, né? Então, isso funciona muito bem. A Flávia, né, tem gravado, mas vai participar porque a minha produção é muito melhor quando tenho prazos e desafios, exato. A gente trabalha com deadline, gente. Ser humano precisa de deadline. Precisa. E aí você ter um desafio que a gente combina. Gente, essa semana vamos fazer tal coisa. Quero ver então você fazer a sua lista de contatos do seu WhatsApp, então vamos ver com quem você pode conversar. Agora a gente vai fazer o pitch de elevador. Manda aqui pra gente, a gente vai ajudar, vai lapidar e tudo mais. Então tudo isso, gente, faz a gente crescer muito mais rápido. Vocês aceleram muito mais o desenvolvimento de vocês, tá? Ok? E aí, como que será o nosso cronograma? Como que é o cronograma do Desafio Agenda Cheia? Começa amanhã, terça-feira, dia 14 de abril. A gente vai falar sobre agenda de sucesso e mentalidade. Então, a gente vai ter um trabalho para ser realizado amanhã durante o nosso encontro. Para quem estiver assistindo a gravação, vai seguindo da mesma maneira. Eu vou explicar para vocês como que você organiza a sua agenda da semana inteira com as suas atividades pessoais, profissionais e como você separa o tempo de uma maneira que seja funcional. Existe uma maneira melhor da gente organizar o nosso tempo, que não é esperar para a hora que sobra um tempo, porque senão, né, divulgar o trabalho fica para quando tiver vontade, para quando tiver sobrando um tempo, e não é assim que as coisas funcionam. Se você deixar para quando sobrou um tempo, não vai funcionar nunca, tá? Nosso segundo encontro, a gente vai criar a sua escada de serviços. Eu vou te ensinar como precificar os seus serviços, como você fazer as contas da sua hora de trabalho. Você sabe quanto custa a sua hora de trabalho? Hoje aqui comigo vocês estão trabalhando, quase 1 hora e meia de trabalho. Você sabe quanto custou esse tempo aqui seu? Você tem que saber quanto custa, né? Então, eu vou ensinar isso para você. Como você precifica, como você vai precificar cada um dos serviços que você quer oferecer, como você vai montar a sua escada de serviços, tá? Terceiro encontro, a gente vai falar sobre posicionamento profissional. Como é que você quer ser lembrado pelos outros? Quais são as características que você quer que fique impregnado na cabeça das pessoas a teu respeito? E vamos criar o seu pitch de elevador, tá? Então, como vai ser o seu pitch de elevador? Essa sua apresentação objetiva, clara, concisa, que você vai aprender a fazer comigo durante a aula, tá? E depois a gente segue treinando isso no nosso grupo de WhatsApp. Quarto encontro, a gente vai falar do marketing offline. Então, quais são as possibilidades do marketing offline? Como você vai se apresentar para as pessoas? Vamos criar roteiro de como se apresentar para os profissionais da saúde, tá? Quinto e sexto encontro serão 2 dias só falando sobre marketing online. Por quê? Porque a gente tem que falar de produção de conteúdo, de bio, etc. Então a gente faz oficinas, né? Então, pô, para tudo é mão na massa mesmo. Vocês vão produzir ali na hora com a gente, tá? Então, por isso a gente tem 2 dias para trabalhar o marketing offline de uma maneira que seja sustentável e execuível para você. Tá joia? Então, é tudo isso que vocês vão ter nesta oportunidade. Entre em contato com o nosso suporte. Thalia, eu sou aluna, estou com dúvida se eu ganhei, se eu não ganhei. Entra em contato com o suporte e fala, né? Ah, eu estou na dúvida quando que eu entrei, se eu ganhei, se eu não ganhei, tá tudo certo, né? Nosso time está aqui para ajudar vocês. Peço que tenham um pouquinho de paciência, porque o volume de contato é grande, né? Então, até amanhã todo mundo resolve tudo com vocês. Joia? Dúvidas?
Gente, aulas que eu já dei aqui já subiram para a plataforma, inclusive tem uma mensagem no nosso grupo da capacitação fixado lá com todos os links. A gente facilitou a vida de vocês e colocamos todos os links de acesso às aulas antigas. Essas aulas que a gente já deu aqui. Joia? Maravilha, então, pessoal. Eu aguardo vocês amanhã, no nosso primeiro dia do Desafio Agenda Cheia, às 19 horas. A nossa aula costuma durar aí umas 2 horas, dependendo do assunto, vai aí umas 3 horas. Então, por isso a gente começa às 19, ao invés de começar às 20 horas, como tradicionalmente a gente começa as nossas aulas, tá? Porque a gente precisa de tempo, precisa orientar vocês. Joia? Beijo grande para vocês e aguardo vocês amanhã. Tchau, tchau, gente.